E hoje eu quero dirigir a instrução especificamente aos pais. Provérbios capítulo 1. Abra sua Bíblia nesse texto. Provérbios capítulo 1. Eu já li no início do culto os versos 7 até o verso 19. Eu vou ler os versos 7 a 10 nesse momento e depois vou orar. Provérbios 1, de 7 a 10. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, não deixes o ensinamento de tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Nosso Deus, nós te louvamos pela instrução da tua palavra ao nosso coração, à nossa mente. Temos a tua verdade aberta diante de nossos olhos. Ajuda-nos, ó Deus, para que nós possamos beber dela, a fim de agir e ter realmente uma atitude correta diante de nossos filhos, a fim de trazer toda a honra e glória ao teu nome. Nós, assim, rogamos a ajuda do teu Espírito enquanto estudamos a tua verdade e o pedimos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Irmãos, a instrução aqui, nesse primeiro capítulo de Provérbios, é muito clara quanto, ou para nós pais, e principalmente aos pais que têm filhos na adolescência ou já na juventude. Talvez os seus filhos sejam pequenos ainda e você pense que falta um bom tempo para eles chegarem na adolescência. É muito rápido. E quando nós vemos, já estão adolescentes e nós já temos que estar preparados para lidar com isso. Talvez os seus filhos já passaram da adolescência e você hoje está pensando na adolescência dos seus netos. É verdade também. Talvez você não tenha filhos, mas vive junto de jovens e adolescentes da sua família, os quais também carecem de instrução. Ou seja, nenhum de nós pode desprezar aquilo que Provérbios capítulo 1 nos ensina quanto a isso. É interessante quando nós observamos e lembramos de nós mesmos na nossa adolescência, nós relembramos quantas questões e quantas situações vivemos que hoje talvez até nos envergonhemos delas. Talvez você tenha sido daqueles ou não que se trancou no quarto e não quis ir na escola porque tinha surgido uma espinha no rosto e os colegas iam rir de você. Acontece, e não é tão raro assim. Você percebe os adolescentes da nossa igreja, conforme eles vão crescendo, e a gente nota, 2, 3 anos atrás, alguns deles eram desse tamanho. Hoje eles já chegaram na nossa altura e alguns deles já nos passaram muito. Mas eu presto atenção neles, é muito interessante observar como eles não conseguem controlar o corpo ainda. Que bom que esses cantinhos dos bancos da igreja são de uma madeira bem dura, senão eles já tinham arrancado. Eu acho que eles não entenderam ainda o tamanho do pé deles. Já percebeu isso? Que eles vão caminhando e mais ou menos arrancando o que vai pela frente. É a percepção do tamanho do corpo. É uma questão que traz uma certa insegurança, uma certa instabilidade nesse momento da vida, mas que é absolutamente dentro da normalidade. Assim como uma própria vulnerabilidade. Quando nós chegamos na adolescência, talvez a questão mais difícil que nós enfrentamos é que nós não sabemos em determinado ponto se nós ainda somos crianças ou se nós já estamos chegando na juventude. Às vezes nos tratam como criança e quando convém, como adultos. Isso gera realmente uma instabilidade, uma vulnerabilidade muito grande quanto a essa idade. E nesse tempo de tantas incertezas físicas, quantas incertezas até na sua própria mente, a palavra de Deus nos dá pelo menos 3 passos seguros. Ou seja, a Bíblia nos diz o que é seguro quanto aos nossos filhos, jovens e adolescentes. E esta porção de Provérbios, todas as vezes que nós falamos sobre família, criação de filhos, nós voltamos para ela.
porque é dela que nós bebemos aquilo que nós precisamos de uma base firme quanto à criação desses nossos filhos num mundo que não é nada firme. Quais são as coisas firmes, ou seja, aquilo que você não pode esquecer, aquilo que você não pode olvidar, aquilo que você não pode desprezar? Nós sempre temos falado neste período, no verso 7, nós começamos por ele. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. E essa palavra princípio é muito clara, ela é a base, ela é a fonte, ela é o ponto de partida. Então, em tudo aquilo que nós lembramos dos nossos filhos, então, pais, em tudo aquilo que nós pretendemos fazer em relação a eles, o ponto de partida é sempre o mesmo, nunca muda, independente da idade que eles tenham. Independente realmente da fase da vida que eles estão, há um ponto de partida, há uma fonte, há uma base segura, e essa base é que o temor do Senhor é o ponto de partida de todo conhecimento. O temor do Senhor é aquilo que vem à frente de todo conhecimento. Você pode ensinar muitas coisas aos seus filhos, questões práticas, questões de trabalho, questões espirituais, tudo isso, mas na base, na fonte de tudo isso, vem o fato que eles têm que aprender a reverenciar a Deus. Isso não pode faltar. Não importa até onde eles vão no seu conhecimento acadêmico, não importa até quanto eles realmente alcancem sucesso no trabalho, nos ganhos deles. Não importa o quanto eles se tornem conhecidos pela eficiência deles. O passo primeiro, à frente de tudo, o ponto de partida, é que eles jamais se esqueçam que eles precisam reverenciar a Deus. Eles jamais podem pensar. E aquilo que Paulo fala aos Gálatas é de suma importância aqui. Não vos enganeis, não erreis. Deus não se deixe escarnecer. E esse escarnecer, ele tem realmente uma explicação muito simples no original. Literalmente a palavra vai tratar ali de focinho. E literalmente o que ele quer dizer com escarnecer é: Deus não aceita focinho erguido. Literalmente isso, que no nosso bom português, ele diria assim: Deus não aceita o nariz erguido, Deus não aceita queixo erguido, que queremos olhar ele por cima. Ele diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, Deus não aceita isso. E qual a razão? Porque tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então a nossa vida começa pelo temor do Senhor. Nós jamais podemos esquecer disso. Agora, qual é a importância disso? Realmente principalmente da adolescência, o temor em relação às outras pessoas é algo que está presente no coração dos nossos filhos. E o temor do Senhor nos ensina que não são as pessoas que devem ser temidas, mas Deus. Ou seja, que não são as pessoas às quais nós devemos temer em primeiro lugar. Notem, por exemplo, Salmo 118, 6 diz: o Senhor está comigo, não temerei o que pode fazer o homem. Ou seja, ele sabe que Deus está com ele está na presença de Deus. Este não temer ao homem, mas realmente temer a Deus, faz-o lembrar daquilo que 1 João 2,17 diz, que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então ele coloca as coisas no seu devido lugar. Não é o mundo que vem primeiro, não é o que as pessoas pensam de mim que vem primeiro, não é como as pessoas me julgam que vem primeiro. O que vem primeiro é o fato que Deus vai me julgar e que eu vou prestar contas a Ele de todos os meus dias. Nós não estamos atrás da aprovação das pessoas. Nós realmente trilhamos um caminho onde nós queremos ouvir a aprovação de Deus. Se você cria os seus filhos para buscar a aprovação das pessoas, tem um grande problema aqui. Porque talvez eles esqueçam que quem vai julgar a vida deles, e isso vai ficar bem demonstrado em Gênesis capítulo 3, nos versos 4 e 5, quando então a serpente,
ele procura incutir no coração de Adão e Eva algo diferente disso. Deus disse, olha, no dia em que comeres desse fruto, certamente morrereis. E a serpente Satanás diz a eles, não, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então Satanás coloca diante de nossos primeiros pais, olha, não se preocupe com o que Deus disse. Não se preocupe com o que Deus pensa aqui. Mas agora, quando você vai a Hebreus, capítulo 4, verso 13, você vê o autor aos Hebreus dizendo algo muito diferente disso. Ele diz que não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Satanás diz, olha, não se preocupe, você não vai morrer. Não vai acontecer nada de mal com isso, é só você continuar a sua vida. E a palavra de Deus está dizendo, olha, não é assim. Você precisa olhar cada um dos seus passos de acordo com aquilo que Deus quer de você. Porque no final da sua estrada, quem vai prestar contas, a quem você prestará contas, será a Deus e não aos homens. Por isso, o Salmo 125 nos diz algo nos versos 12 a 14, que são de suma importância nesse encorajamento. Ele diz, qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. E ele continua dizendo, a sua alma pousará no bem e a sua semente herdará a terra. O segredo, ou seja, a intimidade do Senhor é com aqueles que o temem. Ou seja, jamais alguém poderá ter a intimidade do Senhor, a comunhão com Ele, se não o teme. Começa por aonde tudo isso? Realmente naquilo que o Salmo 86, 11 diz. Une o meu coração ao temor do teu nome. Qual é o primeiro passo em relação aos nossos filhos, jovens e adolescentes? Ensiná-los a reverenciar a Deus. Sempre começa por este ponto. Agora vá ao verso 8 de Provérbios 1, e há alguma coisa importante ali que também nós devemos prestar atenção. A segunda base de tudo isso. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe. Jovens e adolescentes que estão aqui, nós adultos não negamos que o conhecimento que vocês têm adquirido é muito além do que nós recebemos. Vocês têm aprendido coisas, têm conhecido ciências como nós não tivemos a oportunidade de conhecer. E o conhecimento dos homens nos nossos dias está muito aquém daquele que tinha nos nossos dias. Realmente, em termos de conhecimento acadêmico e de tudo aquilo que vocês têm aprendido quanto a estas coisas, vocês têm estado muito, mas muito à frente de nós. Agora, não se engane. Esse conhecimento acadêmico, esse conhecimento científico, não é capaz de te dar aquilo que você precisa. Satanás também é um ótimo acadêmico, um ótimo cientista e um conhecedor das ciências como nenhum. E você sabe como que ocorreu na vida dele os passos que ele tomou. Não teve a sabedoria necessária para conduzir os seus passos no temor do Senhor. Jovens e adolescentes, por mais que vocês cresçam e desenvolvam-se em sua profissão e no seu conhecimento, a verdade de Provérbios 1:8 jamais passará. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe. Em momento algum você vai poder realmente dizer que você não precisa disso. Olha, eu já cresci o suficiente para dar ouvidos ao meu pai, eu já sou grande e sábio o suficiente para precisar do ensino de minha mãe. O que a Bíblia alerta é que os olhos deles já viram muito mais coisas do que os seus olhos imaginam. Aquilo que eles já esqueceram da vida é muitas vezes mais do que aquilo que você já aprendeu da vida. As lições que eles já tomaram da própria vida e do andar com Deus, pelo tempo de vida, são incomparavelmente mais profundas do que aquilo que você provou até hoje. É por isso que a Bíblia diz, não importa a circunstância,
Não deixe de ouvir a instrução de seu pai. Não deixe o ensinamento de sua mãe. Agora, pais, há muitas formas de nós instruirmos e ensinarmos, além destas duas usadas nesse texto. E agora que eu quero chamar-lhe a atenção da forma que nós temos que tornar esse nosso testemunho de vivência com Deus interessante aos nossos filhos. Sabe, é muito difícil quando você fala com alguém e a resposta é, olha, você fala sempre a mesma coisa. É sempre o mesmo recado, sempre a mesma ordem, sempre a mesma questão. E até nós brincamos com isso hoje, não é? Na homenagem às mães hoje pela manhã. É perceptível isso. Aqui o texto diz sobre instrução, que é o processo de fornecer uma lição que ajuda o filho a entender o que está ao redor dele. E do ensino, que é o próprio processo de compartilhar conhecimento. Mas aquilo que transmitimos aos nossos filhos vai além disso. Os nossos filhos precisam de algo mais do que instrução e ensino. E que é esse algo mais que a palavra de Deus nos apresenta? Por exemplo, encorajamento. Você já percebeu como a palavra de Deus trabalha no fato que nós devemos encorajar os nossos filhos? Você já percebeu como, num mundo onde há tantas dificuldades e lutas, os nossos filhos precisam ser encorajados? E encorajamento quer dizer produzir esperança e coragem no coração deles. Talvez eles olhem para esse mundo e digam, olha, realmente não há o que eu possa fazer aqui. Ou eles se sintam fracos diante de tantas circunstâncias e desafios do mundo. Qual é o papel do pai e da mãe nisto? Incutir coragem. Dizer, olha, vai em frente. Nós estamos aqui, nós somos o porto seguro, ou seja, Deus nos deu esta função. Além de palavras de encorajamento, os nossos filhos constantemente precisarão de correção. Todos nós precisamos. Além de encorajá-los, nós precisamos corrigi-los, determinar claramente o erro e demonstrar claramente, de forma límpida, o que deve ser feito para corrigi-lo. Algumas vezes, esta correção é resultado realmente do coração duro deles. Sabiam que tinham que ter feito e não fizeram. Outras vezes, será fato ou resultado da pouca instrução, ou de uma instrução ainda que não chegou a abarcar tudo aquilo que eles vivem. Corrigir com amor é realmente uma função de nós pais. Só que corrigir, realmente tem uma palavra na Bíblia que vai além de corrigir. Ou seja, corrigir você corrige sempre. Mas há uma palavra chamada repreensão. Às vezes, nossos filhos precisam de correção, às vezes de repreensão, que é literalmente a censura do comportamento. O que eu lhe digo é que a correção é usada constantemente, mas deixe a repreensão para os momentos específicos. O que a palavra de Deus vai nos ensinar é que se você repreender constantemente alguém, essa pessoa vai se cansar. Todo dia a mesma correção, todo dia todo dia a mesma repreensão, sempre essa censura, sempre esta repreensão, que é algo forte para ser usado na vida de alguém. Corrija constantemente, mas guarde a repreensão para os momentos necessários. Porque talvez quando chegar o momento de realmente necessitar de repreensão, o seu filho não lhe ouça. Corrigir e aconselhar sempre. Repreender estritamente quando for necessário. Para que ele realmente reconheça a seriedade daquilo que você está fazendo. Há outras formas pelas quais nós constantemente comunicamos com eles e deixamos que eles nos ouçam. Por exemplo, fazer um apelo. Você já apelou ao coração do seu filho? Você já deixou claro para ele algum dia que você já fez tudo o que você podia? Olha, eu já lhe falei tudo o que eu podia. Eu já lhe corrigi em tudo o que eu lhe podia. Eu lhe repreendi quando foi necessário, mas não houve mudança.
Eu não tenho outra coisa a fazer-lhe, a não ser apelar ao seu próprio coração, para que você dê ouvidos à minha instrução. Há momentos, irmãos, que não há outra coisa a realizar com os nossos filhos, a não ser apelar de forma misericordiosa ao coração deles. Ao dizer, olha, as minhas forças vieram até aqui, e eu não posso passar daqui, porque eu mesmo não vou resistir. Agora eu apelo ao seu coração, que você dê ouvidos não a mim, mas a Deus. Eu já falei tudo que eu podia falar-lhe. Eu já bati na porta do seu coração de todas as formas, a porta não se abriu. E agora eu estou pedindo a Deus que faça isso. Que Deus vá e bata a porta do seu coração. Ele é mais poderoso que eu, Ele é mais sábio que eu, Ele é mais prudente que eu, Ele é muito melhor do que eu. E agora, então, em vez de ouvir a mim, eu estou pedindo que Deus fale com você. Há momentos que simplesmente não nos resta outra questão a não ser isto e as nossas orações. Com os nossos filhos jovens e adolescentes, nós devemos corrigir constantemente, repreender quando necessário, estar pronto a ensinar, a instruir, a encorajar. Quando chegar o tempo, apelar ao coração deles, mas sempre orar. As nossas mãos, pais, são limitadas quanto a atingir o coração dos nossos filhos, seja a idade deles que for. As nossas mãos, as nossas palavras, a nossa disciplina é limitado a respeito de tudo isso. Nós devemos ser o tipo de pai que dobra os seus joelhos e diz, Senhor, as minhas mãos vieram até aqui. Agora realmente eu reconheço que somente as tuas mãos podem adentrar ao coração dos meus filhos e realmente instruí-los e falar com eles e fazer aquilo que realmente é necessário. Agora, preste atenção em algo. Você sabe que os seus filhos não são seus. Eles não lhe pertencem. Foi o Senhor que lhes deu a vida. E deu a você o privilégio e a responsabilidade de conduzi-los a conhecer esse Deus tão maravilhoso. Jamais questione o que Deus faz com seus filhos. Jamais questione a ação e a mão de Deus para com seus filhos. Nós sabemos que a dureza do nosso coração produz instantes onde apenas a dor nos faz despertar para a correção da nossa vida. Esse, por exemplo, é a função da vara da disciplina. Jamais deixe de usar a vara da disciplina com seu filho. Se houvesse uma outra forma de tratar do pecado dele, Deus teria dado. Se houvesse uma outra forma de lidar com o pecado do coração dele, Deus teria nos instruído. Mas Deus nos diz que aquele que usa da vara da correção, ele não vai matar o seu filho, mas vai livrar a sua alma do inferno. A dor vai fazê-lo lembrar realmente das consequências dos seus atos. E talvez a vara da correção de Deus tenha que agir no coração dos nossos filhos. Quando as nossas mãos já não podem ir, as mãos de Deus estão ali. Peça que as mãos dele façam isso. Não há melhores mãos do que as mãos de Deus para disciplinar alguém. Não há melhor mão do que a mão de Deus e a voz de Deus para chamar a atenção de alguém para os caminhos dele. Não tenha medo de orar por isso. Deus é bondoso e amoroso e mesmo na dor sabe nos conduzir. Primeiro nós falamos de ensinar a temer ao Senhor. Depois, da obediência aos pais como fonte de bênção. E agora, finalmente, o verso 10. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Literalmente, agora, a terceira base disso é que nós devemos exortar os nossos filhos a se afastarem da impiedade. E notem agora o capítulo 1. A partir daqui, até o verso 19, ele vai mostrar essa questão de como a impiedade atrai o coração dos nossos filhos. Preste atenção a partir do verso 11. Se disserem, agora é a palavra dos ímpios, vem conosco a tocaias de sangue,
embosquemos o inocente sem motivo. Aqui literalmente é um convite à aventura. Vem conosco, nós vamos curtir coisas que são incríveis, realmente nós vamos fazer coisas que são realmente emocionantes para todos. O verso 12 diz: traguemo-los vivos como a sepultura e inteiros como os que descem a cova. É a palavra do valentão, não é? É a palavra daquele corajoso que diz: olha, ninguém pode conosco, nós vamos trazê-los vivos, inteiros como os que descem a cova. Há uma promessa no verso 13: acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos, ou seja, ele diz, olha, nós vamos enriquecer com isso vai realmente atrair muita prosperidade para nós. E a promessa do verso 14 é: lança a tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa. O que um jovem adolescente precisa? Você vem aqui na reunião de jovens e adolescentes aqui na igreja, é muito bacana. É o dia da semana que eu mais gosto. Vem aqui num sábado à noite. Tem desde uns pequenininhos correndo por aí, corre o tempo todo, terminam o tempo suados. Tem aquela turminha adolescente mesmo, que joga bola, que joga vôlei. Tem aqueles adolescentes que não sabem ainda se são jovens ou se continuam crianças, então eles estão naquela dúvida ainda de tudo isso. Já tem aqueles que são mais jovenzinhos, aqueles que já é aquela galera mais adulta, né? Já estão ali perto dos 20 anos. É uma experiência maravilhosa estar com eles. E eles se unem nos grupinhos deles. É isso que eles querem. Por que a reunião de jovens precisa ser assim? Para eles encontrarem os seus grupos. Mas notem que aqui no verso 14, os ímpios fazem esse convite: teremos todos uma só bolsa, literalmente, vem com o nosso grupo, estamos aqui todos juntos, nós vamos proteger você. Vem aqui, você vai fazer parte de algo. Ande conosco, ninguém vai ter coragem de mexer com você, ninguém vai ter coragem de desafiar, porque você faz parte de um grupo. Eles têm medo. Nós sozinhos somos fracos, mas juntos ninguém pode conosco. Eu vou usar um exemplo bem claro para você entender isso. Como que você acha que em Goiânia tem tanto jovem envolvido em torcida de time de futebol? Eles marcam brigas pela internet. Se encontram nos lugares para se desafiarem. Desafiam a polícia. E como que eles têm tantas jovens que aderem? Lança a tua sorte conosco. Teremos todos uma só bolsa. Agora olha a instrução do verso 15. Filho meu, não te ponha a caminho com eles. Desvia o teu pé das suas veredas. Ou seja, desvia o teu pé desse povo, desse grupo. Porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, é inútil estender-se a rede ante os olhos de qualquer ave. No entanto, estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e espreitam suas próprias vidas. São assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça. Ele põe a perder a alma dos que a possuem. O que diz o final do verso 19? Por que você precisa ensinar o seu filho a andar longe dos homens ímpios? Ela põe a perder a alma dos que a possuem. Não é simplesmente o comportamento que está aqui em jogo. Não é simplesmente a forma que o seu filho se veste, ou que ele corta o cabelo, ou que ele usa isto ou aquilo como marca de um grupo a quem ele pertence. Claro que tudo isso é importante, tudo isso deve ser observado, mas no final de todas as coisas, põe a perder a alma daqueles que a possuem. Ao ensinar seus filhos a andar longe dos homens ímpios, você está ensinando a eles que existe algo muito mais precioso que as coisas deste mundo, é a eternidade deles. Você fala com seus filhos, jovens e adolescentes, sobre a eternidade. Você comunica com eles e fala a eles da sua preocupação quanto à eternidade, que para você está chegando muito rápido. Eu sei que nenhum de nós sabe o dia da nossa partida, mas nós que já temos mais idade que os nossos jovens e adolescentes, podemos presumir que nós vamos partir desse mundo antes deles. Talvez eles não pensem sobre isso, nós já pensamos. Você comunica com eles e procura colocar diante deles
a seriedade da alma deles, de onde eles passarão a eternidade, porque nós fazemos isso com os nossos filhos na primeira idade, quando eles ainda são crianças, mas agora você tem adolescentes que questionam e jovens que realmente pensam ter todo o conhecimento. Eu vou dar um exemplo muito claro para vocês, de como isso se torna difícil nos nossos tempos. Sabe, talvez você nunca tenha pensado nisso e não se surpreenda por eu dizê-lo. Sabe qual foi o maior desafio que o ministério pastoral enfrentou nos últimos 15 anos? Talvez você pense em uma coisa, e você vai rir quando eu der a resposta. Foi o Enem. Na minha juventude, eram pouquíssimos, raríssimos de nós que conseguimos chegar a uma faculdade. Muito poucos. Você tinha que se esforçar muito para conseguir um curso técnico e um trabalho nesse sentido. Depois do Enem, a faculdade literalmente tornou-se não só uma opção, mas uma realidade para praticamente a questão toda dos nossos jovens. Eles foram à faculdade, essa geração foi à faculdade, foi instruída pela academia, foi instruída em seu conhecimento e tornou-se o quê? Questionadora. O ministério pastoral de 15 anos para cá tem sido totalmente diferente do que foi na antiguidade. Porque as pessoas a quem ele prega e ensina são pessoas diferentes da geração anterior. São pessoas agora que questionam e que apresentam seus argumentos, o que exige muito mais preparo daqueles que estão à frente trazendo a palavra de Deus. Agora, pai, o que eu quero lhe dizer com isso é que não são só os pastores que enfrentaram isso, é você também na sua casa. Os questionamentos sobre esse Deus que teria criado o mundo e que teria feito todas essas coisas são cada vez mais constantes. Este chamado à incredulidade por parte dessas pessoas na faculdade, este chamado à liberdade, e eu ouvi uma palavra há poucos dias atrás de uma pessoa que eu achei muito interessante. A pessoa falava assim: olha, até o ano passado, quando eu não tinha entrado na faculdade, eu fazia tudo que minha mãe e que meu pai queriam. Não é pessoas da nossa igreja, não é? Eu ouvi isso fora, falando da Bíblia. E a pessoa me disse o seguinte: olha, ano passado, antes de entrar na faculdade, eu era obrigado a ir na igreja, era obrigado a vestir como meu pai e minha mãe queriam, eu era obrigado a fazer isso e aquilo. Agora que eu entrei na faculdade, eu descobri o que é a liberdade. É isto. Nós estamos preparados para isto? Para realmente incutir no coração dos nossos filhos esse temor ao Senhor, independente de onde eles estejam. Este dar ouvidos à instrução de pai e mãe, este realmente afastar-se dos homens ímpios, porque é isso que vai livrar a alma do seu filho. Essa é a instrução de Deus, a base de Deus, que vai livrar a alma do seu filho de ser perdida. Se uma alma vale mais do que o mundo inteiro, eu acredito que você daria o mundo inteiro e a sua própria alma por ele. Acredito que você não só daria esse mundo, mas a si próprio, por amor ao seu filho. Por amor ao seu filho, pratique o que a Bíblia diz. Seja humilde, dobre os seus joelhos. Peça que Deus vá aonde as suas mãos não vão. Peça que Deus mude aquilo que você não consegue mudar. Peça que Deus se faça presente na tua casa. Peça que os seus filhos sintam a presença de Deus na sua casa, na sua vida. Não é só ter uma Bíblia na estante, é ter uma Bíblia na vida. Revele Deus aos seus filhos através da sua vida. Leve sério isso. Assuma esse compromisso diário de temer a Deus e de servi-lo. Peça que o seu exemplo atinja o coração dos seus filhos. Deus terá misericórdia de todos nós. Nos ajudará. E se hoje, talvez, para você, os tempos são difíceis, lembre-se que tempos difíceis são aqueles onde a mão de Deus está agindo mais profundamente. E depois dos tempos difíceis,
Ele realmente nos dá o fruto e nos mostra como valeu a pena confiar nele, quando aos nossos olhos nada estava bem. Confie o seu lar a Deus. Confie o seu lar realmente ao poder de Deus e à presença de Deus. E Ele há de encaminhar todas as coisas. Vamos fechar os nossos olhos. Eu vou orar e depois nós vamos terminar cantando.